18 de outubro, Café com Deus Pai. Esteja disponível. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e você será uma bênção para os outros. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Em um momento decisivo da história, Deus se propôs a formar uma nação. E para isso, escolheu um líder improvável, Abraão. Aos olhos humanos, ele e sua esposa, Sara, já avançados em idade, e ela estéril, pareciam escolhas impossíveis para cumprir tal plano. No entanto, é dessa impossibilidade que surge a promessa de uma nação eleita. A escolha de Abraão nos ensina uma verdade profunda. Deus, frequentemente, escolhe o improvável para realizar seus propósitos mais grandiosos. Você que ainda não leu a Bíblia, Abraão era um homem que morava na cidade de Ur, no meio dos caldeus. Ele já estava avançado em idade. Ele era casado com Sara, que também já tinha idade, e ela ainda era estéril. De repente, Deus chama Abraão e diz para ele aquilo que nós lemos aqui no começo: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Quando você lê a história de Abraão no livro de Gênesis, você vê que ele peregrinou por várias terras. E cada lugar em que ele pisou a planta dos pés, Deus disse: esse lugar vai ser dos seus descendentes no futuro. Mesmo com a mulher Sara estéril, Abraão creu em Deus e ele saiu da parentela dele e começou a peregrinar pelas terras onde Deus mandava ele ir. Hoje, passados muitos e muitos anos, nós vemos o cumprimento da promessa. O povo de Israel é descendente de Abraão. Então, prosseguindo aqui na leitura, talvez, aos olhos do mundo, você se sinta distante dos planos de Deus, com seus sonhos e promessas enterrados pelo tempo e circunstâncias. Mas a história de Abraão nos ensina que não há impossível para Deus. Ele é especialista em transformar o improvável em realidade, em mudar as variáveis da nossa existência, permitindo-nos viver o que parece inalcançável aos olhos humanos. Não deixe o desânimo tomar conta, porque a fidelidade de Deus não é medida pela lógica humana. Suas promessas se cumprem, independentemente das probabilidades. Minha própria vida é um testemunho do sim a Deus, da capacidade de viver o inimaginável, não por ser o mais qualificado,
mas por estar disponível. Abraão não foi escolhido por sua perfeição, mas por sua disponibilidade e fé. Disponibilidade não significa ociosidade, mas um comprometimento profundo com os propósitos do Pai. E você? Está disponível? Está pronto para dar seu sim a Deus, crendo que Ele pode fazer o extraordinário em sua vida? Lembre-se, não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a ser moldado e usado por Deus para cumprir seus grandiosos propósitos. A frase de hoje é: as promessas de Deus em nossa vida são limitadas pela nossa fé e visão. Lendo mais uma vez, as promessas de Deus em nossa vida são limitadas pela nossa fé e visão. A sua fé, a sua visão determina quanto você vive das promessas de Deus. As promessas de Deus são grandes, são muitas, são abundantes, mas você só vive aquilo que a sua fé e a sua visão alcança. Por isso, aumente a sua fé, amplie sua visão para receber mais das promessas que Deus preparou para você. Hoje é o dia 291 de 365, estamos chegando bem perto do final do ano. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 78. E a palavra-chave de hoje é disponibilidade. Esteja disponível para o Senhor Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala da história de Abraão. Como ele, sendo de avançada idade, casado com uma mulher estéril, que também era avançada de idade, receberam uma promessa de que o Senhor daria a eles um filho do próprio casal. O Senhor fez a promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos. A Bíblia conta que quando ele estava com 100 anos, Isaque nasceu. Nasceu para trazer um sorriso para essa família, e Isaque significa sorriso. E o Senhor deu esse nome para esse casal, para esse filho, dizendo: parece que tudo acabou, mas eu vos dou um sorriso. No meio da velhice, no meio de andanças pela terra, porque quando ele saiu da terra de Ur, ele estava com 75 anos e o Senhor o fez peregrinar durante 25 anos com a promessa. Mas o Senhor cumpriu a promessa e quando chegou o tempo da promessa, o Senhor trouxe Isaque, trouxe o sorriso para esse casal, e de Isaque veio Esaú e Jacó, e de Jacó vieram 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, que se multiplicaram e que formaram essa nação, de onde veio Cristo, de onde veio Jesus, de onde o Senhor colocou o seu próprio Filho para morrer por toda a humanidade e trazer a salvação. O Senhor fez do improvável o extraordinário. Fez daquele que nada tinha, aquele de quem veio a salvação para a humanidade. Então nós sabemos, pela história de Abraão, que o Senhor
é especialista em fazer coisas novas, impossíveis, improváveis, de levantar aquele que acha que não pode mais, que já passou, que o tempo acabou, que não tem mais jeito, e fazer aquilo que o Senhor quer fazer acontecer. Então eu clamo por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se encontra desanimado, desanimada, pensando que tudo acabou, porque essa mensagem diz que se estivermos disponíveis para cumprir o teu propósito, o Senhor realiza novas coisas e escreve uma nova história. Escreve agora uma nova história na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está disponível e dizendo: eu entrego a minha vida 100% para o Senhor. Recebe essa oração que essa pessoa está fazendo agora, ao ler essa história de Abraão, e que o Senhor faça coisas novas na vida dessa pessoa, para que ela possa contar uma linda história, onde o Senhor refaz todas as coisas para teu louvor e glória. Faça dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus nasceu da descendência desse homem chamado Abraão. E ele veio concebido pelo Espírito Santo para trazer a salvação para a humanidade, entregando a sua vida na cruz, morrendo de maneira inocente pelos nossos pecados. Se você crê que Ele é o Filho de Deus no fundo do seu coração e fizer uma declaração em oração, dizendo que você aceita receber Ele, Jesus, como seu único e suficiente Salvador, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que vai morar em você e vai trazer as respostas para as suas dúvidas. E você vai se tornar filho de Deus, filha de Deus, e vai receber o nome, o registro do seu nome, no livro da vida, que é o livro que está no céu, que registra os nomes daqueles que nascem para o reino dos céus. O nome nesse livro da vida garante a sua vida eterna com Deus, quando você partir dessa vida para a próxima. Então, se você quer receber a Jesus e crê que Ele é o Filho de Deus, faça essa declaração em oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até o fim. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Agora você que fez essa oração é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Procure uma igreja que prega que todas as orações e toda adoração deve ser exclusivamente dada a Jesus. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem, a nenhum santo, porque o próprio Santo de Deus, que é Jesus, morreu por toda a humanidade e hoje ele está à direita de Deus, ouvindo todas as orações, intercedendo diante do Pai por todos nós, porque ele tem o poder de ouvir a todos e de responder a todos, porque ele é o Filho de Deus e ele é Deus e tem todo o poder da onipotência, que significa todo o poder, da onisciência, que significa que ele tem
o conhecimento dos pensamentos de todos, ele é onisciente e ele também é eterno. Então, ore sempre para Jesus. Ele ouve você e também responde você. Não tenha dúvida a respeito disso. Deixe de lado anjos, amuletos, colares, fotos, imagens e todo tipo de objeto que sirva como algum tipo de apego para a sua fé. Você não precisa disso. Jesus está vivo. Ele te ouve e ele te responde. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Vamos agora para a parte da leitura bíblica. Aqui, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 119. Esse salmo é o maior capítulo da Bíblia. Esse salmo, ele é o maior texto que existe na Bíblia. Você está vendo ali, Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 78. Vamos fazer essa leitura. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. 3. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. 8. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós vemos nesses primeiros 10 versículos que esse salmo fala que você é bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Você é bem-sucedido quando você trilha os caminhos retos, quando você anda na lei do Senhor, quando você não pratica a iniquidade, as coisas erradas, quando você observa. Observar os mandamentos significa praticar, quando você pratica os mandamentos do Senhor, porque assim você não ficará confundido. O versículo 6 fala, não ficaria confundido. Quem faz o que é reto tem os resultados certos. Não fica confundido por ter tomado decisões erradas. Aí no versículo 9 ele fala, como purificará o jovem o seu caminho? Como que uma pessoa limpa o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, ou seja, praticando a palavra de Deus. Por isso ele conclui no versículo 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Agora vamos prosseguir no 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Aqui no versículo 11 está uma recomendação para nós. Esconda a palavra de Deus no coração, para não pecar contra ele. Versículo 12: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Esse versículo 12 é um pedido. Às vezes nós lemos a Bíblia e ficamos na dúvida do que realmente devemos fazer. No versículo 12, ele fala: Bendito és tu, ó Senhor, o Senhor é bendito. E ele faz um pedido: ensina-me os teus estatutos. Nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco quando estamos errados, colocando um aperto muito forte no nosso coração, dizendo: isso é errado. E quando não sabemos o que fazer, podemos fazer essa oração do versículo 12: Ensina-me os teus estatutos. E o Espírito Santo, quando ouve a nossa oração, ele nos dá o direcionamento. Ele nos ensina o que devemos fazer. Versículo 13: Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Veja que o versículo 13, ele fala que ele sabe de cor os mandamentos do Senhor, a ponto dele dizer com os lábios dele todos os juízos da boca de Deus. Assim nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração. 14. Folgo. Folgar significa sentir-se alegre. Eu sinto alegria mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Veja o versículo 18. Ele fala para Deus mostrar para ele com clareza as maravilhas da lei dele. Versículo 19. Eu sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Muitos estão vivendo nessa terra dentro da igreja, mas como se estivessem fora da igreja, de tão preocupados que estão com as coisas desse mundo. Mas o versículo 19 fala o contrário. Fala de alguém que vive nessa terra, mas já pensando no céu. Ele fala: eu sou apenas um peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Versículo 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Veja que o Salmo 119, ele é um salmo que mostra o desejo, a vontade de conhecer a lei do Senhor, de receber a revelação, a clareza a respeito da lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e andar em retidão e correção diante de Deus. É um elogio, o Salmo 119, à palavra de Deus, ao valor da palavra de Deus. Versículo 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Uma pessoa que se desvia dos mandamentos do Senhor é arrogante, é soberba, porque quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor para fazer a sua vontade, ela é como se ela estivesse dizendo: eu sei mais do que Deus, eu sei o que é melhor para mim. Isso é uma soberba. É o mortal pensando que sabe mais a respeito da sua vida, quando na realidade nem sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Tira de sobre mim
o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Então ele está dizendo para Deus protegê-lo da vergonha, porque ele seguiu a Deus. 23. Enquanto os príncipes se conluiavam, conluiar significa se reunir em um grupo e ficar criando estratégias contra alguém. Então, enquanto os príncipes se conluiavam, se reuniam para criar uma estratégia contra mim e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Quando ele fala os teus testemunhos, ele está se referindo à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está o meu prazer e os meus conselheiros. Ele toma conselhos meditando na lei do Senhor, mostrando que ele reconhece que o Senhor é que sabe o que é melhor. 25. E mostra o que é melhor pelos seus mandamentos, pela sua palavra. 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele está aqui passando por um momento difícil. A alma apegada ao pó significa que está no chão. Então ele pede: vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Ele pede para Deus ensinar os mandamentos dele para que ele entenda com clareza e possa falar das maravilhas dessa lei para outras pessoas. 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus dá fortaleza nos momentos de tristeza. Versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Ele pede para Deus desviar ele da falsidade e mostrar a lei dele. Versículo 30. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Os juízos de Deus correspondem ao caminho da verdade. Você pode seguir a palavra do Senhor, que você estará no caminho certo, no caminho da verdade. 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então ele está dizendo que ele vai correr essa vida nos caminhos da lei de Deus. Quando dilatares o meu coração, ele está dizendo, quando o Senhor quebrar o meu coração. Dilatar significa expandir. Quando o Senhor expandir o meu coração para ouvir a sua lei. 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Veja que todos os versículos falam dos estatutos do Senhor, dos testemunhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor, da palavra do Senhor, que em resumo são os ensinamentos que Deus revela para nós. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Observar a lei de todo o coração significa que ele vai praticar a lei de todo o coração. Então ele pede entendimento, porque muitas vezes a pessoa não entende por que Deus fala que não é para fazer alguma coisa. Mas quando a pessoa tem entendimento, ela entende que o não de Deus é para o nosso bem. E quando a pessoa recebe o entendimento, ela consegue observar a lei, ela consegue obedecer. E o versículo 34 nos dá um ensinamento.
Se você tem dúvida ou não sabe por que Deus fala para não fazer alguma coisa, faça essa petição a Deus. Diga a Deus, me faz entender o porquê não. Me dá o entendimento e eu vou obedecer mais facilmente. 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me no teu caminho, ou seja, me faz ter vida fazendo o que o Senhor manda, obedecendo os seus caminhos. 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Temor significa respeito extremo a Deus. Então, no 38, ele diz, confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor, que se inclina para respeitá-lo em extremo, de maneira absoluta. 39. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Então ele está dizendo, desvia de mim a vergonha que eu tenho medo de passar, porque os teus juízos são bons. Ele está dizendo, como eu ando nos teus juízos e eu faço o que está correto, não deixa eu passar por uma vergonha que eu não quero passar, porque eu estou obedecendo. Versículo 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Misericórdia significa que Deus abre o coração dele e recebe o miserável, que somos nós. Nós somos os miseráveis, cheios de pecados. Mas Deus nos recebe com o seu coração, manifestando misericórdia, dizendo, eu entro com o coração e abraço vocês apesar da miséria de vocês. Então, 41, venham também sobre mim as tuas misericórdias. Significa, me recebe, apesar das minhas misérias, me recebe com o seu coração. Ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Então, lendo mais uma vez o 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então ele está dizendo que quando Deus alcançá-lo com as suas misericórdias e trouxer a salvação para ele, ele vai ter o que responder a quem o afronta. Ele vai poder dizer, Deus está comigo, Deus tem me salvado, Deus tem me alcançado, apesar dos meus erros. 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Ele pede para que Deus coloque na boca dele a verdade, porque ele está sempre atento aos juízos de Deus. 44. Assim, ou seja, dessa forma, observarei de contínuo a tua lei, ou seja, eu praticarei continuamente a tua lei, para sempre e eternamente. Aqui ele fala, enquanto eu estiver aqui na terra, o para sempre, e mesmo quando eu estiver na outra vida, na eternidade. 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Veja que o Salmo 119, cada versículo traz o testemunho, os preceitos, os mandamentos, a palavra do Senhor. Alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo,
e meditarei nos teus estatutos. 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Aqui no 49 ele pede para Deus lembrar das promessas na vida dele. 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Então a palavra de Deus traz vida. E é o consolo dele, que ele recebe a palavra de Deus em todos os momentos. 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Soberbos são os que acham que sabem tudo da sua própria vida e que não precisam de Deus. Quem acredita que não precisa de Deus está dizendo que é o seu próprio Deus e que sabe melhor do que o Criador o que é melhor para si. Daí a soberba. 42. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 53. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Veja que no 53, quando ele vê os ímpios são os que praticam o mal. Quando ele vê os ímpios abandonando a lei do Senhor, ele ficou com uma grande indignação. Ele olhou para eles e pensou: como é que essas pessoas se afastam de Deus? Versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. Ele está dizendo que ele tem tanto prazer nos mandamentos do Senhor, que ele canta esses estatutos na sua boca continuamente, por todo lugar onde ele peregrina, por todo lugar onde ele vai. Significa que ele está sempre em ligação com a palavra. 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. 57. O Senhor é minha porção. Eu disse que observaria, ou seja, que praticaria as tuas palavras. 58. Implorei deveras. Deveras significa verdadeiramente. Então eu implorei de verdade, verdadeiramente, o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Então ele está dizendo que ele implorou verdadeiramente pelo favor de Deus. O favor de Deus, nós dizemos que alguém está fazendo um favor para nós quando a pessoa está fazendo algo bom para nós. Então ele está dizendo: eu implorei verdadeiramente o teu favor. Eu pedi para o Senhor fazer o bem de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Então, como eu pedi verdadeiramente ao Senhor, tenha piedade de mim, escute a minha vida, segundo a tua palavra. 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então, o 59 fala que ele ficou avaliando a respeito da própria vida e ele colocou os pés dele nos caminhos do Senhor, nos testemunhos de Deus. 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Então ele obedeceu rapidamente. Versículo 61. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Bandos de ímpios significa um conjunto de pessoas ruins. Me despojaram significa que carregaram o que era dele. Mas apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Ele não se decepcionou com Deus. Ele não deixou de obedecer à lei de Deus. Aconteceu uma coisa ruim, que pessoas más carregaram o que era dele. Enganaram, fizeram alguma coisa de mal, mas ele não olhou para isso. Ele continuou obedecendo os mandamentos do Senhor.
Versículo 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. 63. Companheiro sou de todos os que te temem. Os que te temem significa os que têm respeito extremo por Deus. O 63 ele fala, eu sou companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Deus sempre faz o bem. Então ele fala no 64, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. A benignidade do Senhor está quando nós acordamos com vida, quando podemos respirar independente de equipamentos, quando podemos ver a luz do sol, quando podemos ver o azul num dia ensolarado do céu, quando podemos ver as nuvens que formam figuras e que carregam a nossa imaginação para muitos lugares, quando recebemos a chuva que molha, rega a terra e traz o alimento para nós. Isso são apenas alguns exemplos da benignidade de Deus. E no versículo 64 ele fala, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, do bem que Deus faz. Ensina-me os teus estatutos. Então, eu quero saber a tua lei. Versículo 65, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 66, ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, ele fala que em algum momento ele foi afligido, ele recebeu aflições, ele sofreu, porque ele estava andando de maneira errada. Mas quando ele sofreu as aflições, ele percebeu que ele estava sofrendo porque andava errado. E agora ele observa, ele guarda a lei do Senhor. 68. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. O Senhor é bom, ele quer abençoar. 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Ou seja, mesmo sendo atacado, o salmista escreve, eu vou continuar obedecendo a lei de Deus. 70. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Quando o 70 fala engrossa-lhes o coração como gordura, ele está dizendo que os que praticam o mal vão carregando tanto mal no coração que o mal vai formando uma gordura que vai cobrindo o coração e fazendo o coração desprezar a Deus. Então engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. No 71 ele reconhece que acabou sendo bom ele sofrer aflições, porque ele percebeu os erros que estava cometendo e ele começou a aprender os estatutos de Deus e entender o valor desses mandamentos. Versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Uma pessoa pode ter riquezas em ouro ou prata e sentir um vazio da alma. Mas uma pessoa que tem os mandamentos do Senhor tem riqueza da paz e também recebe as riquezas necessárias para a sua vida. De nada sentirá falta, porque o Senhor é sempre bom e sempre é benigno, pronto para fazer o bem para os que nele confiam. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos.
Ele reconhece que, como humano, pensando na própria vida, às vezes pensa que sabe melhor o que fazer. Mas aqui no 73, ele reconhece: foram as tuas mãos que me fizeram e me afeiçoaram. Então dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Ele pede pela inteligência de Deus, pela inteligência que mostra que vale a pena seguir os mandamentos dele e confiar absolutamente nele, ao invés de ser soberbo e pensar que pode tomar a melhor decisão sozinho, sozinha. Versículo 74. Os que te temem, ou seja, os que têm respeito extremo pelo Senhor, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então 74 fala: quem também respeita a Deus, fica alegre quando encontra outra pessoa que também respeita em extremo a Deus. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Então 75 ele fala: eu sei, foi Deus que me afligiu, e ele me afligiu porque ele é justo e porque ele é fiel. Ele é fiel porque ele nos corrige. Ele é fiel porque ele faz o filho dele passar pela aflição, ele faz a filha dele passar pela aflição para que aprenda o melhor caminho. Versículo 76. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Então sirva, pois, a capacidade de Deus de fazer o bem como consolo. Que ele derrame o bem para consolar no meio das aflições, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, ou seja, me recebe com o teu coração apesar das minhas misérias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. E o 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Portanto, vemos aqui na leitura de hoje do Salmo 119 que esse salmo é um salmo que engrandece a palavra de Deus, engrandece os estatutos, os testemunhos, os preceitos, a lei do Senhor, como a lei perfeita que leva o homem e a mulher para o caminho do sucesso, para o caminho da vitória, para o caminho da realização, para o caminho do perdão diante dos pecados, para o caminho da salvação, para o caminho que leva até Deus. Portanto, leia a palavra de Deus, medite nos seus estatutos, observe os seus preceitos, pratique o que os mandamentos ensinam e você terá essa alegria que o salmista escreveu nesse Salmo 119. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Se você não recebeu Jesus quando foi feita a oração na primeira parte dessa mensagem, volte o vídeo, escute o apelo e faça a declaração de Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você tenha o Espírito Santo seguindo junto com você nessa vida até você chegar ao céu. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.